presença aqui. Ah, Deus, muito obrigada. Nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, de maneira única, pessoal. Que essa palavra possa produzir vida na nossa vida, que nós possamos receber a paz, que excede todo entendimento, a paz do Jeová Shalom, a paz que só o Senhor pode dar. Em momentos de dor, em momentos de aflição, em circunstâncias adversas, que nós possamos compreender que Tu és o Deus da paz. Fala conosco, Senhor, que a Tua palavra encontre lugar e espaço em nosso coração. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os nomes de Deus, hoje vamos começar com Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz. Então você que está nos assistindo aí ao vivo, você que vai assistir essa mensagem depois, que alegria ter você aqui. Nós estamos tão felizes que você também está sendo alcançada por essa palavra de Paulista para o mundo. Então, onde quer que você esteja, receba um abraço da Igreja do Amor. Escreve o lugar que você está assistindo agora. Nós queremos celebrar a sua vida e celebrar que Deus fala não somente com esse bairro, não somente com essa cidade, mas fala através de nós nas nações da terra. Amém? Glória a Deus. Bom, essa série que vai durar alguns domingos vai mudar a forma como você se aproxima de Deus. Porque a forma como você entende a Deus, a forma como você busca a Deus, passa por conhecer de fato quem Ele é. Não sei se você já percebeu, mas a primeira coisa que a gente entende de informação de uma pessoa quando a gente conhece é o nome. Você vai ser apresentado por uma pessoa, ela diz assim, esse aqui é fulano, e diz o nome. Se alguém me apresenta e diz assim, essa aqui é Talita. Talita é a primeira informação que alguém tem sobre mim quando alguém me apresenta. Mas vamos falar a verdade. Se você é apresentado a uma pessoa que você só conhece o nome, você consegue conhecer bem ela? Não. Mas isso não era assim na cultura bíblica. Porque na cultura bíblica o nome era algo muito importante. No hebraico, o nome falava sobre o caráter daquela pessoa, sobre quem de fato aquela pessoa era. Então o nome, no contexto bíblico, é muito mais profundo do que o nome quando a gente usa aqui, no contexto atual. Quando alguém conhecia o nome de uma pessoa, conhecia também uma revelação do seu caráter. E Deus se revela a nós pelos seus nomes. Em cada momento da história bíblica você vai ver que numa situação específica, Deus se revela como o Jeová e Ele diz um nome. É como se Deus estivesse dizendo assim para aquela pessoa, nessa situação que você está, eu sou a sua paz. Jeová Shalom. Então o nome era um encontro com Deus. Era um encontro e era uma memória de um encontro. Hoje nós vamos estudar sobre como era fascinante a forma como Deus se apresentava através dos seus nomes. Porque não, Ele não estava se apresentando numa igreja, num templo. Olha, o meu nome é... Não. E nem em uma festa. E nem em um casamento. Quando você começar a estudar comigo, você vai perceber que Deus apresentava os seus nomes nos momentos de crise e mais difíceis que alguém estava vivendo. Eu amo que Deus se apresenta e apresenta o seu caráter a nós na hora que a gente mais precisa. No momento que a gente não tem paz, Deus diz, eu sou a sua paz. No momento que a gente está em dificuldade, em ausência, Ele diz, eu sou o seu provedor. Deus se apresenta para a gente no momento de maior dificuldade. E é importante conhecer a Deus. Então, quando você começar a estudar os nomes de Deus, não fica achando que isso é um título teológico distante da gente. Não, isso é extremamente importante e necessário para mim e para você. São as revelações do caráter de Deus que a gente precisa ter para a gente ter um relacionamento com Ele. Às vezes a gente quer aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Como que aprofunda se a gente não conhece quem Ele é? Então você vai mergulhar fundo, você não pode faltar um domingo, você não pode perder uma sequer palavra, porque você vai conhecer a revelação do caráter de Deus através de quem Ele é. E hoje nós vamos estudar Yahvé Shalom, o Deus que é a nossa paz. Eu quero esclarecer algo antes que
Durante toda essa série você vai escutar ou Jeová ou Iavé. Esse é um detalhe importante. Talvez você pergunte, são nomes diferentes? Iavé e Jeová são deuses diferentes? Não. É o mesmo Deus. Só que eles têm termos diferentes. Iavé é uma palavra que mais se assemelha ao original hebraico. O nome de Deus, o judeu, por respeito e temor, o judeu antigo, ele não gostava de citar o nome de Deus em voz alta. Se você for estudar no hebraico, a palavra Iavé são 4 letras. É aquilo que os estudiosos chamam de tetragrama. 4 letras o nome de Deus e são 4 consoantes. Eu sei, pode ser complicado para a gente. No português não existe uma palavra com 4 consoantes. Tem que ter consoante, tem que ter vogal. Então o judeu, por respeito, para não falar de forma audível o nome de Deus, usava a palavra Adonai, que significa Senhor. Então, para não falar Deus ou Iavé, ele falava Adonai, Senhor. E aí, com o tempo, os séculos foram passando, foi-se usando as vogais da palavra Adonai na palavra Iavé, e latinamente ficou a palavra Jeová. Então, Jeová e Iavé, a mesma palavra, é o mesmo Deus, se refere ao mesmo Deus. Então, tanto faz você falar Jeová Shalom, como você falar Iavé Shalom. Já aprendeu. Quando nós estávamos preparando a série, houve uma celeuma entre mim e Arthur. Arthur queria usar Jeová e eu queria usar Iavé. A gente quase fez para o ímpar. Perante Cristo. Eu disse Iavé é mais bonito e ele dizia Jeová é mais fácil das pessoas entenderem. Eu disse, pois vamos usar os dois para ninguém ficar triste. E foi assim que a gente chegou no Iavé Jeová. Então você vai ouvir Iavé e vai ouvir Jeová. Mas certamente se você não sabia, Jeová e Iavé é a mesma coisa. Deus. Então hoje nós vamos chamar Iavé Shalom. Mas para agradar meu marido, Jeová Shalom. Porque é o nome de Deus. O Senhor é a nossa paz. Como eu falei para vocês, Deus sempre se revelava no momento de aflição, no momento de dificuldade. Quando Ele fala, eu sou a sua paz. O que você pensa? Quando você ouve Jeová Shalom, a paz, o que você pensa? Quando a gente fala em paz, a gente pensa logo o quê? Tranquilidade, silêncio, calmaria, ausência de briga, ausência de conflito. Mas essa é uma forma muito rasa de interpretar a palavra paz. Porque no português, no dicionário, paz é só ausência de conflito. Mas quando você estuda a palavra shalom, você vai ver que ela é muito mais profunda do que isso. Tim Keller, que é um grande pregador, no seu livro A Razão para Deus, ele define assim, eu vou ler para você a definição. Ele diz assim, a palavra hebraica significa muito mais do que ausência de conflito. Significa completude absoluta, vida plena, harmoniosa, florescente em todas as suas dimensões. E ele mesmo completa, ele diz assim, quando Deus criou o mundo, era um tecido em que tudo estava entrelaçado. Então o shalom é esse estado em que nada está quebrado, nada está faltando e nada está fora do lugar. Talvez você viu algum vídeo desse aí, porque viralizou. Outras pessoas falando sobre isso. Na verdade, essa foi uma explicação dada por um teólogo para a palavra shalom. Então, a partir de hoje, entenda. Shalom é uma vida completa, plena. É uma paz, muito mais do que a ausência de problemas. É uma paz que nos problemas, nós temos essa paz. Então, você deveria falar mais para as outras pessoas do seu lado. Shalom. Vira para ver se está do seu lado e fala shalom. Que a paz do Senhor esteja com você. Que o Jeová Shalom e a Vé Shalom esteja com você. Que você receba paz. E hoje vamos falar quando o Senhor se revelou. Há um homem que não estava em paz. Gideão. Ele não estava em paz. Ele estava num momento difícil, ele estava numa crise, escondido numa prensa de uvas, com medo dos inimigos, os midianitas. E ali, quando ele se sentia o menor de todos, o mais fraco, o menor da sua família, Deus olha para ele e diz, paz seja com você.
Hoje vamos aprender 4 facetas e 4 lições importantes sobre Yahvé ser a nossa paz. A primeira delas é que Deus é a nossa paz no ciclo difícil. Fala assim: Deus é a minha paz no ciclo difícil. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 6, versículo 1. Se você não tiver sua Bíblia, nós vamos colocar o texto bíblico aqui. Mas se você pode, abra sua Bíblia, traga sua Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Não pode ser aberta somente aqui, deve ser aberta na sua casa todos os dias. E é isso que nós ensinamos como igreja. Nós amamos a palavra, nós servimos a palavra. E nós somos edificados pela palavra do Senhor. Coisa linda, gente. Eu queria que você visse aqui, ó, centenas de adolescentes, todos com a Bíblia na mão. Isso é uma alegria, um privilégio. Que coisa linda ver isso. Muito bem. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim: os israelitas fizeram mal, o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Bom, o livro de Juízes é uma arquitetura, ele tem essa arquitetura narrativa que é familiar, mas é desconfortável. Você vai ver no livro de Juízes uma sequência. O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e aí o Senhor os entregava nas mãos dos seus inimigos. O inimigo era terrível, era brutal, era maligno. O povo clamava, pedia a Deus por misericórdia. Deus enviava um libertador. Através do libertador vinha um tempo de paz. Depois do tempo de paz, o que é que acontecia? O libertador morria. E quando o libertador morria, o povo voltava a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, e o ciclo voltava. Então era um ciclo que se via repetidamente no livro de Juízes. O povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor os entregava nas mãos do inimigo. O inimigo era terrível. Eles clamavam, pediam a Deus ajuda. Deus mandava um libertador. Vinha paz. Eles experimentavam a paz. Quando o libertador morria, eles voltavam a fazer o que era mal e tudo voltava do início. Talvez você pode pensar que isso era um ciclo que existia só no Antigo Testamento. Só no livro de Juízes. Mas na verdade esse é um padrão que muitas vezes se repete na nossa vida. Em algum momento da nossa história ou em alguma área específica, você pode estar vivendo esse ciclo difícil. Você peca, erra, faz o que é mal aos olhos do Senhor. Pede perdão, clama, o Senhor tem misericórdia. Estabelece um tempo de paz na sua vida. Você anda tudo certinho naquele tempo de paz. Se acostuma, de repente dá um deslize, volta para o pecado e o Senhor entrega na mão do inimigo de novo. Hoje, Deus está dizendo que a gente precisa quebrar esse ciclo na nossa vida. Amém? Porque a gente não pode viver nesse ciclo. A gente precisa ter um encontro com Deus no momento difícil, mesmo que a situação esteja difícil. O povo de Israel estava nas mãos dos midianitas. E os midianitas, gente, era um povo terrível, maligno. O povo de Israel tremia de medo dos midianitas, quase como muitos brasileiros estão com medo daquele Roland da Noruega. Porque o bicho é grande. Então você imagina que o povo de Israel tinha medo dos midianitas. Era assim, era parecido. Era dizendo assim: eles têm muito potencial para acabar com a gente. Os midianitas, a Bíblia diz que eles vinham como garfanhotos. A Bíblia usa essa expressão porque, de fato, não era uma guerra em que vinha um povo, conquistava a terra deles e ia embora, não. Os midianitas eram perversos, presta atenção. Sabe o que é que eles faziam? Eles vinham na hora da colheita. Então o povo de Israel semeava, plantava, cuidava, arava a terra, fazia tudo, trabalhava. Na hora que eles iam colher, os midianitas apareciam, levavam tudo. É triste. É péssimo. Adolescente disse que péssimo. É péssimo. Roubava tudo. Roubava o trigo. Roubava o gado. Deixava o povo de Israel sem subsistência. Eles estavam desesperados. Porque isso já tinha 7 anos. Fala comigo, 7 anos. Só que o problema maior é que o povo de Israel levou 7 anos para admitir que o problema não eram os midianitas, o problema eram eles mesmos. Eles achavam que o problema deles eram os midianitas. Os midianitas vêm contra nós, eles roubam o que nós temos. Eles precisavam entender que os midianitas eram apenas a consequência. Eles eram o problema.
Por quê? Porque eles não conseguiam enxergar que eles haviam pecado contra Deus e que tinham sido entregues na mão do inimigo. Juízes capítulo 6, versículo 10 diz assim: eu disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não prestem culto aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o problema era o midianita? Não, o problema era o povo que em desobediência abriu a porta do inimigo. Talvez você hoje está dizendo, o inimigo está com ódio de mim e tudo que eu estou vivendo é culpa dele. Não, às vezes foi você que abriu a porta para ele entrar. Às vezes foi o seu pecado que deu legalidade para o inimigo atuar na sua vida. Porque talvez você vive esse ciclo. Você peca e diz, Deus tenha misericórdia. Você clama. Antes você está na mão do inimigo. Você clama, Deus liberta. Aí você tem paz, se acostuma, volta a pecar, volta para a mão do inimigo. E aqui o povo de Israel demorou a entender que o midianita era consequência. Às vezes a gente faz isso direto. Quer ver se você tem um temperamento como o meu, um pouco mais forte, você vai fazer isso várias vezes. Eu tenho uma filha mais nova, que ela também faz isso. Sabe aquele negócio que você diz assim, ó, você erra, mas você procura um culpado? Você fica com vergonha. É aquela coisa assim, ó, eu ouvi a história de um rapaz que ele disse que a mãe deu uma chinela e ele não gostou da chinela. Ele disse, mãe, eu não gosto dessa chinela, essa chinela é feia, eu não quero usar essa chinela. E a mãe disse, pois você vai usar a chinela, porque eu comprei a chinela para você. E ele foi para o clube e estava no carro. O carro do pai dele, ele quis fazer uma graça descendo para o clube, para aparecer para as garotas. Quis fazer aquele negócio assim, sou bonzão. Quis dar uma de giraia e foi dar um pulo. Quando ele deu um pulo, caiu, se arranhou todo. O que foi que ele fez? Foi culpa da sandália que você me deu, mamãe. A sandália tinha culpa? Não. A culpa foi que ele inventou de dar um pulo que não era para ele ter dado. Mas às vezes a gente dá um pulo e diz assim, a culpa é da sandália. Porque o povo de Israel estava assim. Eles tinham errado, eles estavam procurando um culpado. Quando você procura o culpado do lado de fora e não consegue enxergar o culpado do lado de dentro, você não consegue estabelecer paz com Deus. Para ter paz com Deus, você vai ter que reconhecer que é o culpado em determinadas situações. Você vai ter que abrir o seu coração e reconhecer a sua limitação. Porque quem não reconhece que é culpado é só criancinha. Veja, eu hoje, se eu der um pulo aqui e levar uma queda, eu vou dizer que a culpa foi porque eu não queria usar essa sandália? Claro que não, eu sou adulta, eu tenho 41 anos. Mas certamente minha filha de 7, ela vai procurar uma... Vai ou não vai? Vai. Mas graças a Deus nós estamos em crescimento aqui, amém? Nós não vamos ser o tipo de pessoa que vai procurar do lado de fora aquilo que precisa ser achado do lado de dentro. Deus é a nossa paz mesmo quando os ciclos estão difíceis. O povo estava vivendo um ciclo difícil, de dor. Eles precisavam entender, ei, a culpa não é dos midianitas. Os midianitas são só a consequência. Essa honestidade é muito importante para que o ciclo que você está vivendo não se repita. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você é: o que é que mudaria na sua vida se você parasse de esperar que o midianita fosse embora para começasse a buscar em Deus a paz que Ele é capaz de dar mesmo com o midianita do lado de dentro? Porque o problema é que a gente fica pensando assim, ó, presta bastante atenção, nenhum adolescente vai sair mais agora aqui, amém? Eu profetizo que toda vontade de ir no banheiro vai embora agora. Glória a Deus. Presta atenção. Sabe qual é o problema do povo de Israel? Eles culpavam os midianitas. E toda vez que você culpa o que está do lado de fora e não tem sinceridade o suficiente de abrir seu coração com Deus, você não vai ter a paz. Você acha que você só vai ter a paz quando o midianita for embora. Mas Deus entra para Gideão e diz: eu sou a sua paz, com midianita, sem midianita, com guerra, sem guerra. Eu sou o Yahvé Shalom. Deus não precisa que o midianita vá embora para que você tenha paz. Ele é a nossa paz quando nós estamos vivendo opressão. Ele é a nossa paz quando nós estamos em guerra. Ele é a nossa paz quando a gente está num ciclo difícil. Eu falhei, eu pequei, mesmo assim eu posso experimentar a paz que excede todo entendimento se eu buscar o Deus que é a minha paz. Se eu for diante de Deus e disser: Deus, eu pequei contra ti, eu estou vivendo a consequência dos meus atos,
Mas, humildemente, você reconhecer que precisa do Senhor, Ele é aquele que pode te dar a paz. Deus é a nossa paz quando nós só temos perguntas. O texto continua, Juízes capítulo 6, do verso 12 ao 13, diz assim: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão agora as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, Senhor, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha bem para mim, o Senhor é a sua paz, quando você só tem perguntas. Aqui a gente vai ver um homem, Gideão. Ele só tinha o quê? Só tinha perguntas. O Senhor vem ao seu encontro para se revelar o Jeová, o Yahvé Shalom. E o que é que ele faz? Perguntas. Ele só tinha perguntas. Gideão não tinha nenhuma certeza. E é muito importante que você, para entender o peso desse encontro de Deus com Gideão, você entenda aonde Gideão está. O texto bíblico não diz que ele está num campo de batalha. Ele estava num campo de batalha, gente? Não, fala comigo, não. Ele estava na guerra? Não. O texto diz que ele estava em oração no templo? Também não. Ele estava numa prensa de uvas. Fazendo o quê? Debulhando o trigo. Tem alguma coisa errada aqui? Tem ou não tem? Tem. Porque ele estava numa prensa de uvas, debulhando trigo. Primeira coisa para você entender a dimensão do que esse encontro de Deus com Gideão representa. Gideão estava fazendo o que era errado no lugar errado, porque ele estava com medo. A prensa de uva geralmente ficava no lugar mais baixo do terreno. Não ficava no alto do morro. Por quê? Porque a uva, quando ela era colhida, ela vinha descendo morro abaixo. Para facilitar o trabalho, a prensa ficava embaixo. Você já deve ter visto. Eu tirei férias recentemente e eu fui para uma região muito antiga chamada Capadócia. Eu vi tudo isso, eu vi as cavernas, onde os cristãos se escondiam. Eu fiquei impressionada. Eu vi uma prensa de uvas original. É um buraco, jogava a uva e a pessoa, ó, pisava para dar o suco, para dar o vinho. Mas ele estava fazendo o que na prensa de uva? Debulhando o trigo. O trigo não era debulhado na prensa de uva, ele era debulhado no alto, onde tinha vento, porque o vento separava o joio do trigo. Então ele estava com tanto medo de perder o trigo, que ele estava debulhando o trigo no lagar. O camarada estava morrendo de medo. Ele estava fazendo algo no lugar que não era para fazer, porque o medo era: os midianitas vão chegar e vão roubar a minha colheita. Aí, eu amo o senso de humor de Deus, que na verdade não é somente um senso de humor, é trazer à existência a nossa identidade para nós mesmos. Deus olha para aquele homem, morrendo de medo, e diz: o Senhor está com você, homem valente. Olha só que lindo. Gente, homem valente. Gideão era valente naquela situação? Não. E o Senhor olha para ele e diz assim, ó: o Senhor está com você, homem valente. Gente, Gideão estava escondido, com medo. Gideão não estava nem vivendo, coitado, ele estava sobrevivendo. Sabe quando você está no momento da vida e diz assim: rapaz, nem vivendo eu estou sobrevivendo. Gideão estava nessa situação. Aí vem Deus e diz assim: você é um poderoso guerreiro. Eu vejo em você um libertador. Eu amo que Deus vê na gente o que a gente nem é capaz de enxergar. Eu amo que no momento de fraqueza, de vulnerabilidade, de limitação, Deus chega para Gideão e disse: homem valente. Rapaz, eu não sei vocês, mas se Deus tivesse feito uma teofania parecido para mim, um anjo, mas que fosse o próprio Deus, olhasse para mim e dissesse assim: eu sou contigo, Talita, valente. Sabe o que era que eu ia responder? No mínimo, amém. Amém. Eu não sei se Deus falasse para você: homem, mulher valente, amém, glória a Deus. Gideão respondeu amém? Não. Ele não foi capaz nem de dizer amém para a palavra do próprio Deus para ele. Ele fez o quê? 2 perguntas e chegou em uma conclusão. Fala comigo, 2 perguntas.
e uma conclusão. A primeira pergunta: se Deus está conosco, por que tudo isso? E a segunda pergunta: onde estão os milagres que os nossos antepassados viram? O problema está na pergunta? Não, não está na pergunta. Não existe problema em fazermos perguntas para Deus. E eu quero ser bem sincera com você em falar isso. Em momentos de dor e de aflição, às vezes, tudo que nós temos são perguntas. Por isso que Deus é a nossa paz quando a gente só tem perguntas. Porque tem momentos na nossa vida que nós só temos perguntas. A nossa circunstância está tão difícil com aquilo que foi prometido pra gente, que a gente só faz perguntas. A gente diz assim: como é que pode? Como é que o Senhor está conosco? E onde estão os milagres? Deus não se assusta com as nossas perguntas, gente. Deus não se ofende com as suas perguntas. O problema é quando você faz conclusões errôneas e precipitadas depois das suas perguntas. Que foi o que Gideão fez. Ele chegou numa conclusão. Ele disse: o Senhor nos abandonou. Mas o Senhor tinha abandonado? Jamais. Deus nunca nos abandona. Deixa eu te dizer algo. Fazer perguntas para Deus não faz de você uma pessoa com menos fé. Grandes homens e mulheres de Deus que tiveram fé também fizeram perguntas para Deus. São aqueles momentos em que a nossa realidade não combina com aquilo que a gente está vivendo. Então a gente faz uma pergunta. Fazer uma pergunta com Deus não é falta de fé, é honestidade de alguém que está lutando para não mostrar uma performance de tranquilidade quando o coração não está em paz. Fazer uma pergunta para Deus é a honestidade do coração de alguém que precisa de uma resposta. Então você pode fazer perguntas para Deus. Contanto que a sua conclusão não seja: o Senhor me abandonou. Contanto que você receba a conclusão do próprio Deus, não a conclusão que você tirou depois das suas perguntas. Às vezes, quando estamos em dor e em aflição, vamos fazer perguntas para Deus. E eu já falei isso tantas vezes para vocês. No meu testemunho, eu compartilhei, eu fiz perguntas para Deus. Quantas vezes eu dizia: Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo. Se o Senhor puder me explicar, eu aceito. Não existe problema em fazer perguntas. O problema está quando não entendemos a resposta. Gideão fez perguntas. Questionar não é falta de fé, é honestidade. Mas sabe qual é o problema? Eu não sei você. A gente às vezes olha para Gideão, a gente gosta de meter o pau nele. É ou não é? No seu coitado do Gideão, gente. Quem nunca assim? Bicho covarde. A gente já olhou para Gideão várias vezes e disse assim: vitimista. Rapaz, Deus estava lá chamando ele de valente e ele fazendo perguntas para Deus, dizendo que era o menor. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Existe uma diferença entre ser um vitimista, entre autopiedade e responder de acordo com o contexto. Gideão respondeu com o contexto que ele estava vivendo. Ele estava vivendo em opressão, em dor, em sofrimento. Os midianitas estavam arrasando eles. Então, quando diz que ele era um valente, estava dizendo assim: tá onde esse valente que eu não estou vendo? Entende? Ele não estava se vitimizando simplesmente, ele estava sendo fruto do contexto. O vitimismo é algo além, é quando você faz da dor e do problema a lente para tudo. É quando você problematiza algo que nem sequer um problema. Esse é o grande problema de muitos cristãos, que não sabem ensinar isso. Aí a pessoa está em dor e sofrimento e a gente diz: você está sendo vitimista, saia da autopiedade. Ora, a pessoa acabou de perder um ente querido. A pessoa está em luto, em dor, em aflição, recebeu um diagnóstico e ela está em sofrimento, sem entender, em opressão. Ela não pode fazer uma pergunta para Deus que ela é vitimista. Não. Existe uma diferença. E a gente precisa saber tratar a diferença. Vitimismo é o nosso filho, que quando a gente diz assim: ficou 2 horas nas telas, vai ficar de castigo. Tudo eu nessa casa. Isso é vitimismo. Não como alguém que está sofrendo com uma dor legítima. Então, quando nós temos uma dor legítima, a gente pode levar essa dor legítima para Deus. A gente não pode tirar a conclusão errada da dor legítima.
legítima que a gente está tirando. A gente tem que entender, apesar dessa dor, apesar dessa dúvida, apesar das perguntas que estão na minha mente, eu confio que Deus não me abandonou. Eu confio que Deus está comigo. Eu confio que Deus tem um bom plano. Eu confio que Ele é o Yahvé Shalom, aquele que é capaz de me dar a paz, quando dentro de mim existe uma guerra de perguntas. Então, era esse cenário de escassez que Gideão estava. Estava difícil de enxergar o que Deus estava dizendo para ele. Estava difícil de se ver como valente guerreiro. Porque tudo parecia contradizer aquilo que Deus estava prometendo. Então a gente precisa ter muito cuidado, não são com as perguntas. A gente precisa ter cuidado com a conclusão. Mais do que as perguntas, tenha cuidado com a conclusão que você chega. Cuidado com as conclusões. Conclusões são perigosas. Cuidado com as conclusões que você tira das suas próprias perguntas. E das perguntas das outras pessoas também. E do que mais, Thalita? Das afirmações dos outros também. Porque muitas vezes, muitas pessoas falam coisas pra gente e a gente faz conclusões errôneas do que nos falaram. E nós estamos em grande problema quando fazemos a conclusão errada. Mais importante do que a sua interrogação é o que você vai responder a ela. Mais importante do que a sua dúvida é qual vai ser a sua conclusão. Não deixe que as suas perguntas se transformem em suposições. Suposições. Ser humano é expert em fazer suposição. Hoje mesmo eu respondi uma pessoa que fez uma suposição. Ela mandou uma mensagem, eu disse, isso foi uma suposição, porque você ouviu algo que parecia indicar que era isso. Não era, mas você não foi capaz de entender o que de fato era. Aí você fez uma suposição, perdeu, caiu, fracassou. Então, eu amo que quando Gideão faz essa suposição, quando Deus entra, ele não entra respondendo. Eu falo, gente, às vezes a gente faz umas perguntas para Deus e Deus não responde. E a gente está mesmo merecendo não receber resposta. Tem hora que Deus diz assim, eu não vou te dar resposta não, rapaz. Eu não vou te dar argumento não, mas eu vou te dar algo melhor. Eu vou te dar a minha presença. Deus não deu respostas. Ele deu uma promessa e um chamado. Como foi que Deus respondeu a Gideão? Foi com argumento? Deus começou a explicar? Não, ele deu um chamado e uma promessa. Ele disse assim, vai com essa sua força. Primeiro, ele respondeu com um chamado. Ele disse, vai, presta atenção. Ele disse, vai. Vai com o quê? Com essa tua força. Ele não disse assim, ó, vai com a força que eu vou te dar. Ele não disse assim, vai com a força que você vai receber depois de ser treinado por mim. Não. Ele não disse assim, vai com a força que você vai ter depois que ver os midianitas derrotados. Não, ele disse assim, ó, essa pouca força aí que você tem, vai com ela mesmo. Ele disse assim, ó, vai com essa sua força. Ele responde com um chamado. E às vezes Deus está dizendo, você está esperando os midianitas irem embora, eu estou mandando você ir com essa força que você tem. Ah, Deus, eu estou esperando o Senhor encher meu coração de força e de fé. E Deus está dizendo, vai com essa pouca que você tem. Ou vocês pensam que é só com vocês? E eu não passo isso também não. Todo mundo aqui é ser humano. Tem momentos que a gente está em dor e aflição. A gente não tem fé. A gente olha para a situação que está vivendo assim e diz, eita, agora o negócio tá feio, viu? Agora os números mostram que não está bom. Aí a gente diz assim, ô Deus, aumenta a minha fé, Deus. É ou não é? Quem é crente desde o começo? Quantas vezes eu digo, ô Deus, aumenta a minha fé. E Deus diz, vai com essa pouca que tu tem. Vai com essa mesmo, não desiste não. A gente fica esperando não desistir quando Deus aumentar a nossa fé. Aí Deus diz assim, ó, vai nessa sua força. Eu não sei você, mas dentro de mim eu dava um glória a Deus e um aleluia bem forte. Porque Deus está falando comigo, com você. Deus está dizendo, vá, Thalita, nessa força pouca que você tem. Você pensa que é bem pouquinho, não consegue ir, mas eu não estou mandando você ir na grande. Eu não estou mandando você ir na força sobrenatural. Eu estou mandando você ir na força pouca que você tem. Vá nessa sua força. E aí ele dá uma pergunta. Eu falo para vocês, gente, quem gosta de ouvir minhas pregações sabe. Deus responde as nossas perguntas com outras perguntas que fazem a gente pensar. Por que eu perguntei? Deus responde Gideão e diz assim, não fui eu que te enviei? Foi um fora, foi ou não foi?
bateu desse lado e desse. Foi ou não foi? Foi. Ele disse assim, Gideão, aqui a questão não é o quanto você é capaz, é o quanto eu sou suficiente. Olha, não fui eu que te enviei. Gideão, você tá pensando que eu vou ficar adulando você, Gideão? Você, Gideão, tá pensando que eu vou dizer, não, Gideão, vá. Você é um homem cheio de força, cheio de coragem, cheio de entendimento, cheio de intrepidez. Gideão, você é maravilhoso. Foi isso que Deus fez? Ele deu uma lista de todas as qualidades para Gideão. Não, ele disse, Gideão, eu estou mandando você ir, porque não é baseado na força que você tem. É baseado na capacidade que eu sou de te levar. Ele disse assim, não fui eu que te enviei. Então aqui não é mérito seu, Gideão. Não é mérito seu. É mérito de Deus. Ele diz assim, vá na pouca força, porque fui eu que te enviei. A minha presença vai ser contigo. Deus responde à inadequação de Gideão, não com uma lista de qualidades. Ele responde a Gideão com a presença. Ele diz assim, a minha presença é suficiente para você, Gideão. É a minha presença. Eu que sou suficiente, você entende? Quando você entender que eu sou suficiente, você vai. Mesmo na pouca força. Estou com medo, vai com medo. Os midianitas são maiores, eu estou do seu lado. Eu estou todo me tremendo aqui. Você é valente guerreiro. O povo está em opróbrio há 7 anos. Vai ser liberto por você. Entende a matemática de Deus? Gente, Deus é demais. É por isso que eu sou apaixonada por Deus. Porque Ele pega as pessoas que estão em fraqueza e limitação e diz, é tu mesmo que vai ser usado, rapaz. Senão nem aqui em cima eu estava. Ele olha para Gideão e diz, eu sou o menor da minha casa, do meu clã, se tremendo todinho, debulhando o trigo no lugar que era para fazer o vinho, o lagar. E Deus diz, é tu mesmo, tu é valente, guerreiro e vai ser um libertador. Glória a Deus que Deus não desiste da gente. Não fica achando, Deus me escolheu para ser líder porque eu sou uma pessoa muito capaz. É não, gente, é a suficiência dele. Deus me escolheu para ser pastora porque eu sei falar. É não, gente, é a suficiência dele. Ah, Deus me escolheu porque eu tenho 2. É não, gente, é a suficiência dele. Ah, Deus me escolheu porque desde o ventre que eu sou muito santa. E eu faço jejum e oração. E eu sou uma mulher cheia do Espírito. Não, é a suficiência dele. Porque se não fosse Deus na nossa vida, sangue de Jesus tem poder. Ah, Deus me escolheu por causa disso. Deus disse assim para Gideão. Gideão, sabe de nada, inocente. Entenda, meu querido, não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a minha suficiência, o meu poder. Deus diz assim, não sou eu que te envio, sou eu que te envio, Gideão. Toda resposta para a inadequação da nossa vida, Deus nos dá com a sua presença. Gideão era uma pessoa que estava assim, ele estava, toda a percepção dele estava nas ausências, na dor. Aí ele diz, eu sou o Yahvé Shalom. Você está aperreado, Gideão? Você está muito aperreado, viu? Se Deus fosse nordestino, ele ia dizer, você está agoniado, Gideão. Mas eu vim aqui para dizer, eu sou a sua paz. Ô, Gideão, eu sou Yahvé Shalom, Gideão. Deus trouxe você aqui hoje pela manhã para dizer assim, eu sou Yahvé Shalom na sua vida. Ah, pastora, está tudo difícil, eu estou vivendo uma guerra espiritual. Deus está dizendo, eu sou Yahvé Shalom na sua vida. Ah, pastor, o inimigo está com raiva de mim. Glória a Deus, porque se ele não tivesse, coisa boa não era. O inimigo tem que ter muito ódio da gente, se ele não tiver com raiva da gente. Para de falar com 20 mil, o inimigo tem raiva de mim. Pois eu fico feliz de saber que ele tem raiva de mim. Porque no dia que ele não tiver com raiva de mim, alguma coisa errada eu estou fazendo. Eu estou enfrentando uma guerra espiritual, todos nós estamos. Essa noite, para eu dormir perante Cristo, eu senti... sabe quando você tem um sonho que sente uma pessoa esganando o seu pescoço? Eu senti, eu me acordei com essa presença. Eu já me acordei orando na madrugada. Aí você fica pensando, meu Deus, pastor, eu disse, pois é, o mundo espiritual é mais forte do que a gente imagina. O diabo está dizendo assim, vou calar. E a gente está dizendo, Deus, se o Senhor vai comigo, eu vou. Na minha pouca força. Ele é o Yahvé Shalom. Quando? Quando a gente só tem perguntas. Quando a gente só vive em guerra. Quando a gente está sendo oprimido pelo inimigo. Quando a gente está em ausências. Quando a gente está com medo. Quando a gente está angustiado. Mas ele também é a nossa paz. Antes da batalha começar. Juízes capítulo 6, versículo 17 ao 24 diz assim. Gideão prosseguiu. Se de
se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vais embora, até que eu volte e traga minha oferta e ponha diante de ti. Então o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e um caldo numa panela e trouxe-os e ofereceu debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha sobre uma rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães. E aí fez o quê? Saiu fogo da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, soberano Senhor. Viu o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: paz seja com você. O Senhor lhe disse: paz seja com você. Ele disse assim: ó, você não tenha medo, você não morrerá. E então Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é a Paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Presta atenção. Quando Deus está falando com Gideão, Gideão pede o quê? Pede um sinal. Quem gosta de falar mal dos outros vai dizer: sinceramente, viu? O próprio Deus desce para falar com ele, chama ele de valente. O camarada ainda pede um sinal. Baixe sua bola, que quando chega a sua vez ou outra você faz isso aí também. É ou não é? Ah, porque fulana não tem fé. Mulher, não fale não. Homem, não fale não. Cuidado, que às vezes você também pede sinais. E pedir sinal errado, não, gente. Aqui o texto bíblico não apresenta esse pedido como um símbolo de fraqueza, nem de incredulidade, não. É um pedido legítimo diante de um encontro sobrenatural. Você imagina, do nada, o anjo do Senhor, a representação de Deus descer na sua frente. O que é que você pede? Você pede um sinal. É algo sobrenatural. Ele não está pedindo um sinal como: deixa eu tocar na feridinha, como disse minha filha, quando eu falei de Tomé para ela. Não, não, não. Ele está pedindo porque é algo tão sobrenatural. Ele quer ter certeza que é Deus. Aí ele pede um sinal. E Deus deixa. Deus dá o sinal. Ele disse assim: deixa eu ir fazer uma oferta. E Deus: tá bom, eu espero. Deus cruzou o braço. Gente, Deus é bom demais. Eu não sei vocês. A gente tem que se apaixonar por Deus todos os dias. A gente pede o sinal e Deus diz: vai, estou esperando. Faz tudo que tu tem para fazer aí. Aí veio uma história de humor. Gideão vai, volta para a cozinha. É quase que dizendo: Deus, pois deixa eu fazer um jantar para você. E Deus diz: eu deixo. Faz a oferta, coloca no altar. O sinal, a oferta é consumida. Aí ele começa a perceber que ali ele está tendo um encontro face a face com Deus. E ele se desespera mais ainda. Se ele já estava com medo, agora que ele ficou com medo mesmo. Porque ele descobre que ele está tendo um encontro com Deus. E naquele tempo, naquela cultura, era de compreensão que se você visse Deus face a face, se você tivesse um encontro com Deus, você não ficava vivo, você morria por uma questão não de superstição, mas de reverência. Então ele pensou: eu vi a Deus, pronto, vou morrer. Vou morrer. E aí Deus diz assim: não tenha medo, Gideão, você não vai morrer. Paz seja com você. Repare que Deus não olhou para Gideão e disse assim: Gideão, os midianitas vão embora. Gideão, essa guerra vai acabar. Ó, Gideão, eu vou facilitar as coisas para você a partir de agora. Ele disse isso? Ele disse isso, gente? Não, ele não disse não. Mesmo que você não queira ouvir isso de mim, mas eu preciso ser uma boa intérprete das escrituras para você. Ele não disse isso. Às vezes a gente quer que Deus só diga isso, né? É duro. A gente quer que Deus diga assim: vou resolver todos os seus problemas, Thalita. Você me pediu um sinal e fez uma oferta? Ah, eu vou aumentar, eu vou colocar o dinheiro naquela conta bancária que está vermelha. Naquilo que não deu certo, ele pode fazer? Pode. Mas ele disse o quê? Paz seja com você. Aí tem gente pedindo paz, achando que a paz era os problemas irem embora. Não, 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 não. Paz a gente recebe com o Jeová Shalom. Dentro da guerra com a gente. Dentro do lagar com a gente. Dentro da aflição com a gente. Dentro da dor com a gente. Dentro da circunstância difícil com a gente. Ele disse o quê?
paz esteja com você. E sabe o que é que Gideão faz? Faz um altar e entrega uma oferta de sacrifício. A guerra tinha sido vencida? Tinha sido vencida? Não. E ele já ofereceu um sacrifício em gratidão? Sim. Ele ofereceu um altar e ele fez um altar com os midianitas dentro do território. O problema é que a gente só quer erguer um altar em adoração a Deus quando os midianitas vão embora. A gente só quer oferecer um altar e dar uma oferta de sacrifício para Deus quando a guerra acaba. Sendo que é na dor, é na guerra, é na aflição, é na pergunta, na incerteza, no ciclo que se repete que a gente oferece um altar ao Senhor. Deus está perguntando para mim e para você hoje, o que é que você está esperando para oferecer um altar ao Senhor ainda na sua dor? Por que você não entendeu que eu sou a sua paz, não importa a circunstância que você está vivendo? Porque eu sou a sua paz. Quando tudo está bem, sim. E quando tudo está mal, sim também. Quando você está com saúde, eu sou a sua paz. E quando você está em enfermidade, eu também sou. E quando você está em ausências, eu também sou a paz. Ele disse, paz esteja com você. A guerra não tinha acabado. Deus é a nossa paz. Antes da guerra começar. Não precisa de veredito final não, para Deus ser paz não, gente. Deus é paz. Quando a gente ganhou ou não ganhou. Quando a gente está no meio. Deus é a nossa paz. Deus é a paz que excede todo o entendimento. A paz que o mundo dá é uma paz circunstancial. Depende de tudo dar certo. A paz que Deus dá não é não, gente. Não é não. Não é não. É coisa de doido. A paz que Deus dá é coisa para louco. O mundo não compreende não. A gente está em angústia e aflição, cheio de problemas. A gente está aqui, ó. Glória a Deus. Eu estou aqui pregando a palavra. Oh, aleluia. A pessoa diz, que vida fácil. Eu digo, tu nem sabe. Aleluia. Não é? Nem sabe minha madrugada. Gente. Essa é a paz que o mundo dá. A gente tá com dificuldades. Eu tenho uma paz. Yahvé Shalom é a minha paz. E por fim, eu falo que eu amo essa família. Deus é a sua paz quando você não se reconhece. Olha só, Deus é a nossa paz quando a gente está em guerra, quando a gente está num ciclo. Deus é a nossa paz quando a gente está cheio de perguntas. E Deus também é a nossa paz quando a gente não se reconhece. Porque o texto de Juízes capítulo 6, do 14 ao 15 diz assim: o Senhor voltou-se para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar a Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Presta atenção, Deus chamou Gideão de valente antes que ele fosse de fato um valente. Antes que ele tivesse qualquer atitude de valentia. Porque Deus chama a existência o que não existe como se já existisse. E é assim que ele faz na nossa vida. E às vezes a gente não acredita. Já viu quando o líder de célula da gente, a gente está 1 ano, 2 anos na célula, sendo preparada, a gente faz a oração. 1 semana. Na outra semana a gente faz o quebra-gelo. Na outra semana a gente faz a cadeira do amor. Aí na outra semana o líder, você vai fazer a palavra. Eu não, meu líder, eu tô com medo dele. Você vai fazer, você é capaz, rapaz. Aí você faz a palavra. Tem gente que está se identificando aqui, ó. Aí você passa 1 ano falando na sua célula. E aí o seu líder disse, agora chegou a hora de você ganhar e fazer discípulos para Deus. Chegou a hora de você evangelizar. Chegou a hora de você abrir sua célula. Você disse, eu não. Eu não sei nem falar. Gideão, tudo Gideão. Mas, vocês assim, como? O líder viu o que eu não vi. Deus vê o que às vezes a gente não vê. Deus reconhece o que a gente não reconhece. E foi assim com Gideão. Tem um comentarista que eu gosto muito chamado Warren Wiersbe. Ele disse, quando ele comentou o livro de Juízes, ele disse assim, ó, que Deus precisou lidar com 4 dúvidas que paralisavam Gideão antes de poder usar. Tem gente aqui que é 10. Tu riu baixinho, né? Porque tu sabe que tu é 20. A
gente tem tantas dúvidas. Eu não sei falar. Eu não. Olha quais foram as dúvidas de Gideão. Deus realmente se importa conosco? Deus sabe o que está fazendo? Deus pode usar alguém como eu? E mais tarde ele disse, Deus é suficiente quando eu sou minoria? 4 dúvidas que paralisavam Gideão. Deus precisou lidar com todas elas, removendo elas através da presença. Vai nessa tua força, eu estarei com você. A questão não era a capacidade, era a presença de Deus. E eu amo que aqui, essa é a conexão com Yahvé Shalom. É que a paz de Deus e a paz que Ele oferece, vem na nossa vida quando Ele oferece paz sobre a nossa identidade. Presta atenção, Deus se revela a Gideão como Yahvé Shalom, o Deus da paz, trazendo paz acima de tudo, não na guerra que ele estava enfrentando contra os midianitas, mas na guerra que ele enfrentava contra ele mesmo. Uma guerra de identidade, porque Gideão não tinha paz consigo mesmo. Gideão olhava para si e dizia, eu sou o menor. O meu clã é o menos importante. Eu não tenho valor. Como é que Deus está me chamando de valente? Deus estava dizendo, Gideão, eu sou o Yahvé Shalom na sua vida, porque eu sou a paz que você precisa ter com você primeiro, para que você experimente essa paz na guerra contra Midian. Deus estava dando noção a Gideão da sua identidade, dizendo assim, Gideão, você precisa parar de ter uma guerra consigo mesmo. Eu estou dizendo que eu posso fazer de você, através da minha presença, um guerreiro valente, libertador do povo de Israel. E às vezes Deus está falando isso com a gente. Deus está dizendo assim, ó, você é um valente, guerreiro, corajoso, vou levantar você como libertador. Mas a gente não tem paz, por quê? Porque a gente está dizendo, eu sou o menor, eu sou o menor. Deus não responde essa problemática de uma autopercepção distorcida da gente com uma lista de qualidades. Não, você é maravilhoso. Não, Deus diz assim, a minha presença vai com você, eu te envio. Eu estou com você, eu sou a sua paz. Antes de você ter paz no meio da guerra, você precisa ter paz com você. Tem gente que quer paz na guerra, mas não entendeu que ainda não tem paz nem consigo. Aí Deus está dizendo, você precisa ter paz com a sua identidade primeiro. Aí ainda tem gente que diz assim, esse negócio de identidade é besteira. Eu digo pra você, porque não leu a Bíblia. Porque aqui, ó. Quer que eu desenhe? Deus chama Gideão e diz, eu tenho uma paz que o mundo não pode compreender. Jeová Shalom, Yahvé Shalom, a paz seja com você. Eu vi a história de uma missionária, eu quero concluir com ela, chamada Darlene Deibler. Em 1943, ela foi separada do seu marido por soldados japoneses em Nova Guiné e foi levada a um campo de prisioneiros. O marido foi morto, ela só soube 3 meses depois. E ela vivia numa prisão, porque eles acusaram ela de ser espiã. Ela só era uma missionária. Eles acusaram ela de ser espiã, espancaram, torturaram, maltrataram e colocaram ela em uma prisão. E em cima da prisão tinha um texto escrito, essa pessoa deve morrer. Então você imagina que aquela missionária estava em uma sentença de morte. Ela tinha apanhado, ela tinha sofrido, ela estava em uma prisão. Ela entendeu, eu estou no corredor da morte. Porque dentro da sua cela tinha, essa pessoa deve morrer. E aí o que ela diz, eu queria ler para você, que marcou o meu coração e certamente vai marcar o seu. Ela disse assim, ó, as pessoas podem me trancar para dentro, mas não conseguem trancar Deus para fora. Ou seja, a paz de Deus, gente, não é uma chave simplesmente que vem e abre a nossa prisão. A paz de Deus é a presença dele dentro da prisão. A paz de Deus é aquela presença que, mesmo quando a prisão não abriu, a gente tem paz. Mesmo quando o problema não resolveu, a gente tem paz. Mesmo quando a circunstância não está concluída, a gente tem paz. Porque Ele é o Yahvé Shalom, o Deus da nossa paz. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Yahvé Shalom está aqui. Não se distraia. Não se distraia. Não se distraia. Você veio aqui para ter um encontro com Deus. Durante todos esses domingos, nós vamos ter um encontro com cada nome de Deus e cada faceta do seu caráter.
Hoje Deus, o Yahvé Shalom, marcou um encontro com você para dizer: eu sou a sua paz. Eu sou a paz que você precisa. Eu amo que Deus se encontra com a gente nos momentos de maior angústia, dor e aflição para dizer: eu sou a sua paz. Eu já vivi muitos momentos de angústia, dor, aflição. Certamente você também os teve. E nesses momentos eu tive um encontro com Yahvé Shalom. Aquela paz que o mundo não pode explicar. Aquele sentimento de dizer assim: eu posso não estar vendo nem entendendo. Deus tem um plano maior. Tem uma hora que algumas coisas começam a descortinar dos nossos olhos e a gente diz: meu Deus! Tudo faz sentido. Porque tem momentos que a gente está como Gideão, gente. A gente só está vendo os midianitas. É horrível essa época, essa fase da vida da gente. A gente quer apagar. Tem momentos que a gente só vê o midianita. A gente diz: eu quero sair dessa guerra. E Deus diz: tenha calma. Você precisa entender que eu sou a paz nessa guerra. Sou eu que te dou a paz. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu sou o Yahvé Shalom em você. Na sua casa, na sua família. Ah, não tem paz na minha casa? Tem. Yahvé Shalom está na sua casa. Hoje você vai entrar na sua casa dizendo: essa casa pertence a Yahvé Shalom. Essa casa pertence a Jeová Shalom. Nessa casa tem paz. Hoje você vai sair daqui profetizando na sua casa: meu lar é um lar de paz, não tem briga. Meus filhos não são rebeldes. Meus filhos não são desobedientes. Aqui está a paz de Yahvé Shalom. Se falta paz na sua casa hoje, Deus está dizendo: eu sou Yahvé Shalom na sua casa, Yahvé Shalom na sua família. Se falta paz no seu trabalho, Deus está dizendo: eu sou Yahvé Shalom no seu trabalho. Se falta paz na sua saúde física, Deus está dizendo: eu trago paz no meio da enfermidade. Oh, se falta paz nas suas emoções, se você está angustiado, em depressão, pensamentos intrusos, ansiedade, pânico, Deus está dizendo: eu sou Yahvé Shalom nas suas emoções. Eu sou Yahvé Shalom, eu sou a paz. Eu sou a paz que excede todo o entendimento. Tu és a nossa paz. Senhor, nós encontramos a paz somente em Ti. Oh, a paz que excede todo o entendimento. A paz acima dos nossos problemas. A paz acima das nossas circunstâncias. Tu és a paz. Tu és o Yahvé Shalom, a nossa paz. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Perdão todas as vezes que achamos que a paz viria quando os midianitas fossem embora, quando a guerra acabasse. Perdão quando a gente não entendeu que a paz vem com a Tua presença. A Tua presença é suficiente para nos dar a paz, Senhor. Perdão quando a gente não reconheceu isso. Hoje nós queremos dizer: eu recebo a paz. Eu recebo a paz que excede todo o entendimento. Aí no seu lugar, profeticamente, comece a dizer: eu recebo a paz. Eu recebo a paz. Se você está me assistindo agora, diga: eu recebo a paz do Yahvé Shalom. A paz que excede todo entendimento. A paz que ultrapassa circunstâncias. A paz que ultrapassa problemas. Oh, meu Deus é o Deus de paz. Ele é o Deus de paz. A paz. A paz. Ele está aqui. Ele está aqui. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Oh, hoje é o dia de encontro. Oh, eu posso ser provado. Hoje é dia